Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber o filósofo, bacharel em Direito e História, mestre, professor, palestrante, Dr. Fabiano Lopes, um dos grandes paradigmas do direito criminal brasileiro, o qual irá engrandecer o nosso podcast, trazendo informação que, de fato, é de extrema relevância para a comunidade jurídica e também para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo e seu notório conhecimento jurídico para engrandecer nosso podcast. Muito obrigado. Paulo, eu que agradeço o convite. Eu fico honrado em estar aqui. Adoro essa cidade, adoro Belém. Tem uma história muito ligada, inclusive o êxito na vida profissional teve um ponto inicial aqui em Belém, com um caso de grande repercussão. E aqui tenho grandes amigos e aqui mora nada mais, nada menos que o maior tribuno de todos os tempos do Brasil, nosso mestre Américo Leal, ao qual eu tenho honra de ser amigo e compartilhar ali o dia a dia com ele. Doutor Fabiano, conte para o pessoal que nos acompanha e nos ouve o que lhe fez chegar à carreira do direito, à carreira jurídica e também especificamente na área criminal. Qual foi o sua trajetória até chegar onde está hoje? Faz um pequeno resumo para as pessoas que ainda não lhe conhecem, que eu acho difícil, poder conhecer um pouco da tua história. Bom, as pessoas, quando eu conto a minha história, perguntam se eu tenho 100 anos de idade, né? De tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, as estradas por onde percorri. E então parece ser da idade do Américo Leal, né? De tantas coisas assim que eu já vivi. Mas a minha história, ela é uma história de todo brasileiro. Aquela história do nosso grande Belchior, latino-americano, sem dinheiro no banco, sem amigos importantes. Essa é a história do brasileiro, essa é a história do Belchior. Foi diferente da minha história. Uma criança lá na zona nordeste de Belo Horizonte, uma zona onde é repleta de vilas, favelas, e foram meus amigos de infância, e aonde eu convivi em um cenário que me deixou perplexo por muitos anos, de ver amigos presos, amigos mortos, amigos passando fome, e amigos se dando bem também, né? Porque é uma escolha. O que fez quebrar esse ciclo? De você sair da favela e conseguir se tornar uma referência nacional no direito criminal? Porque eu acredito que existe um ciclo, né? E esse ciclo que às vezes as pessoas não conseguem nem visualizar, que envolve a questão da pobreza, do conhecimento, da informação. Tudo isso, às vezes, atrelado a um local que está, não deixa perspectiva positiva para as pessoas. Então, a gente entende, até pelo sistema carcerário atual, qual o perfil das pessoas que estão lá dentro. Normalmente são destinadas desse local, né? Rousseau, ele diz que o homem é produto do meio, né? Então, mais do que normal que eu fosse produto daquele meio aonde eu convivi ali a vida inteira, amigos presos, amigos envolvidos com o tráfico de drogas, amigos envolvidos com o comércio local, meu pai sempre comerciante. Então, eu tinha a escolha a fazer. Ou eu enveredava pelo lado do crime, ou eu enveredava para o lado do comércio. Era a escolha que eu tinha naquele momento, né? A referência do meu pai, sempre muito probo, muito correto, comerciante, e sempre levou ali para dentro de casa o necessário. A gente não chegava ali a ter o luxo, ter a riqueza, mas meu pai nunca deixou faltar nada. Então você já tinha uma boa referência, apesar de estar numa comunidade onde, como você mencionou a frase do Rousseau, né, o homem não é fruto do meio, é fruto da sua relação com o meio, que eu acho sensacional, porque ele demonstra essa capacidade da pessoa, apesar de estar envolvida em um meio, ela tem a capacidade de sair e se destinar a outros horizontes, inclusive se tornando paradigmas para as próximas gerações. Eu acho extremamente interessante essa frase pelo que ela significa. Então, mediante toda essa história tua, e você já tendo uma instrução, um caminho a ser seguido, o que lhe fez
direcionar de fato para a área criminal. Você, por causa de amigos que você viu sendo preso, antes mesmo de adentrar a carreira jurídica, os ocorridos na comunidade, ou não? Não teve nenhum Bom, lapso? foi uma história complexa, né? Eu primeiro eu fui ser militar. Por alguns anos, eu fui militar da Força Aérea Brasileira. Amava ali aquela profissão, gostava muito, mas eu tinha ali dentro de mim um desejo, cara, de ser rico. Eu queria ser rico. Eu queria ter carros legais, apartamentos, casa boa, dar conforto para minha família. E queria ter o conforto. Eu queria essa vida. E a gente sabe, a carreira militar no Brasil, desde ali da proclamação da República, logo depois veio a ditadura, e com a ditadura, logo quando assumiu um governo posterior a essa ditadura, sempre o militar das Forças Armadas ele ficou decadente no ponto de não ser valorizado pelos governos, né? Logo depois veio um governo Fernando Henrique, que é um governo que tem como presidente alguém que sofreu ali naquela era militar. Depois veio Lula, Dilma também, que tiveram problemas ali com os militares. Então, ambos, eles sucatearam ali as Forças Armadas, né? Então, as Forças Armadas sempre teve um salário muito ruim. E, posteriormente, eu enveredei pelo mundo do comércio. Eu fui seguir meu pai, concomitante ali à Força Aérea, eu fui e desenvolvi e criei uma autoescola, hoje denominada Centro de Formação de Condutores, que inclusive existe até hoje, Centro de Formação de Condutor, Ouro de Minas, lá em Belo Horizonte, onde eu, por algum tempo, concomitante ao militarismo, eu pude estar ali exercendo também como instrutor de autoescola. Eu, especificamente, dava aula em carretas, né? Ou seja, aquele indivíduo que queria se tirar uma categoria eu era instrutor. Então, eu fazia isso concomitante, fiz isso também nas Forças Armadas, e lá eu percebi que o dinheiro podia chegar de forma mais concreta, né? Foi quando eu deixei as Forças Armadas, fui ser empresário em Belo Horizonte. Naquele meio tempo ali, eu já cursava História, né, concomitante ali, né, com a filosofia. E quando eu me formei, quando eu já estava ali estabelecido, né, com o comércio em Belo Horizonte, o comércio local, eu resolvi fazer direito, né? E quando eu fiz direito, desde o primeiro período, eu já me apaixonei pelo direito penal. E eu conto que depois eu acho que é um tema bom para gente tocar aqui, que é o tema empreender. E esse tema eu trato em algum dos meus cursos, principalmente o Criminalista do Zero ao Sucesso, eu falo muito lá, que é o advogado empresário. O advogado que ele bota na cabeça que ele é um operador do direito, ele já está fadado à decadência e ao insucesso. O advogado tem que botar na cabeça hoje que ele é empreendedor e que o escritório dele é uma empresa. E a partir do momento que ele entender que ele é empreendedor e que o seu cliente criminal, civil, trabalhista, e que ele é um cliente como qualquer outro cliente que entra em qualquer loja de um shopping e que ele tem que ter uma certa fidelidade com aquele cliente e vice-versa, ele já começa a virar o jogo. E quando ele começa a entender que dentro do escritório dele não é um escritório para desenvolver petições, mas sim é uma boutique, que sim é uma empresa e que ali ele tem que desenvolver técnicas para receber o cliente, para fechar o contrato, para trabalhar esse contrato e para dar uma assistência posterior ao fechamento desse contrato. Quando ele entende que a roupa que ele tem que utilizar para fechar o primeiro contrato, que eu equiparo esse primeiro contrato à primeira namorada. Ou seja, quando você vai encontrar com uma mulher, é a primeira vez que você vai encontrar com ela. Estou falando mulher no nosso caso, eu, você, nós somos homens. Mas se for uma mulher, vai encontrar com um homem a primeira vez, você não vai com a sua primeira roupa, seu melhor perfume, você vai levar no melhor lugar. O cliente é a mesma coisa. Você vai receber o cliente pela primeira vez no seu escritório, você tem que marcar a melhor roupa,
né? Nós estamos aqui tomando o melhor café, um café que você serviu aqui, ele é meio científico, né? Ele é feito em tubos de ensaio. Então, essas questões empreendedoras, elas têm que prevalecer dentro de um escritório. E eu não fui diferente. Já não saindo do tema, logo quando eu entrei no primeiro período, e que eu comecei a fazer o primeiro e o segundo período, e que começaram a falar, tem que estagiar, tem que estagiar. Eu era empreendedor, eu não era mais um estagiário. Eu contratei advogados para que trabalhassem para mim, para que eu pudesse ser estagiário de alguém que eu comandava. Então, veja, eles não me davam ordem. Eu dava ordem neles e eu trabalhava fazendo e aprendendo com eles, mas não em uma condição de subalterno. Você foi estagiário que contratou os advogados do qual estagiava. Isso é sensacional, isso é empreendedorismo. Isso é empreender. E hoje, na minha carreira de advogado, eu não me canso de falar. Advogado tem que abrir a cabeça. Infelizmente, nós vivemos em um país onde a OAB, né, nossos conselhos de éticas, nossos códigos deontológicos ainda são precários e são antigos. Estive agora em Harvard, eu e o professor Zanoni, rodamos por Boston, rodamos por Nova York, né, a empresa tem residência em Miami. Em Miami, o advogado ele tem outdoors no metrô, em Nova York, metrô de Nova York, o advogado fazendo propaganda do que ele é bom. Mas aqui no Brasil, infelizmente, o advogado ele tem que lutar contra tudo e contra todos e vai saber como e quando ele vai conseguir cliente. Imagina, você forma, você abre um escritório, você investe no empreendedorismo, mas como trazer o cliente no seu escritório? Se é totalmente proibido a captação de clientes. Como você tem uma profissão que você não pode captar o cliente tem que achar você do nada e te encontrar. Por isso, as redes sociais hoje é um meio necessário. Democratizou um pouco, né? Desde que você cumpra. Nós vamos conversar sobre isso e você vai ver como é interessante. E eu falo e canso, eu não tenho medo de falar. A gente pode ser punido por isso, inclusive, mas a gente tem que falar que esse código deontológico que nós temos, ele é reserva de mercado. Porque os grandes escritórios hoje, principalmente em Brasília, são escritórios que eles não têm concorrência. E não tem concorrência por quê? Porque o nosso próprio código deontológico, quem forma hoje, ele não pode dar acesso do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua especialização para a sociedade, fazendo disso um cerco, uma blindagem para aqueles escritórios que já estão lá no topo da cadeia alimentar, se prosperar pela eternidade. Então, o nosso código deontológico ele não é esse código, é tradicional, é um código que tem que seguir os preceitos, os ditames. Não. Isso é blindagem. Você imagina aquele empresário milionário, sabe aquele ticket de R$1 milhão, de R$2 milhões? Pois é. Esse empresário, hoje ele está sentado lá na casa dele, tomando um café da manhã, ele pega o telefone, tá vendo aqui o doutor Paulo. Porra, esse doutor Paulo aqui, o trabalho dele é legal. Olha, o que aquele advogado lá me cobra 2, 3 milhões para fazer, eu acredito que esse Paulo aqui me cobra 100, 50. Vamos ligar pro Paulo? E liga pro Paulo. Paulo, quanto que você me cobra para fazer isso? 100, 50. E ele fala assim, cara, o outro me cobrou 2 milhões. Então, quando existe esse código deontológico, quando existe essa barreira para que o jovem advogado possa publicar o seu trabalho, para que isso chegue em todos os setores da sociedade, isso não é permitido. Isso é uma blindagem. Isso é claro. Então, nós precisamos de pessoas jovens, pessoas capacitadas, pessoas à frente do tempo, para que a gente possa modernizar nosso código deontológico, nossa profissão e qualquer outra. O médico pode fazer a captação, o engenheiro pode fazer a captação. Todos fazem uma captação, utilizam das vias, das ferramentas digitais. Por que o advogado não? Só tem essa explicação, que é a blindagem. Mas
Com relação a tudo isso... Mas a narrativa que a gente percebe que eles utilizam é o oposto, né? Que quem teria maior condição financeira, que seriam os grandes escritórios, teria capacidade de fazer uma divulgação mais maciça, né? Mais Quem forte. já está lá em cima quer divulgar o quê? Já fez tudo, né? Quem já está lá em cima já tem um cliente fidelizado. Quem já está lá em cima tem uma coisa que o jovem advogado ainda não tem, que chama network, contato direto com quem julga. Eles estão lá o dia a dia. E isso é um argumento, no mínimo, pouco inteligente, para não usar termos chulos aqui nesse podcast. Falar que os grandes escritórios iriam utilizar do digital em massa. Eles já utilizam e de forma oblíqua. É só você perceber. Os grandes escritórios, eles não fazem a publicidade, mas eles pagam para que outras empresas façam a publicidade deles de outra forma. Quer um exemplo? Você pega um grande empresário, esse grande empresário dá uma entrevista em uma Isto É, em uma Rede Globo, em uma emissora e fala assim, o meu escritório, o meu advogado de confiança é fulano de tal. O meu escritório, quem eu confio o meu trabalho, é ciclano. Isso já é uma publicidade de forma oblíqua. Eles já fazem isso, mas de uma outra forma. Forma essa que o jovem advogado nunca vai poder fazer. E, cara, nós temos que, infelizmente, ou felizmente, observar e ter uma lente para os países de primeiro mundo. Lá não dá certo ou lá dá certo? A American Bar Association, que é a organização dos advogados nos Estados Unidos, inclusive lá existe o procedimento da investigação defensiva e é diferente daqui. Aqui, se o advogado faz uma investigação defensiva, por exemplo, ele punido por muitas vezes. E lá nos Estados Unidos, não. O advogado que não faz, que deixa de fazer, aquele advogado que tem uma defesa provável e ele oculta essa defesa, ele é punido no final daquele procedimento porque ele tinha o que fazer e não fez. Era uma obrigação. Essa é a American Bar Association. E aqui nós estamos atrasados com relação à investigação defensiva, com relação ao nosso código deontológico. Mas o advogado tem que ser empreendedor. Quer uma dica? Por exemplo, somos criminalistas. Somos. Nós buscamos o que todo dia, toda hora? Liberdade. O meu cliente, quando ele tem a liberdade, quando ele chega em casa, lá está esperando ele uma champanhe, uma Chandon, que não é tão cara assim, com o cartão do seu advogado, dando as boas-vindas na sua casa. Você acha que ele vai esquecer? Não. Isso é empreender. Isso você vai aprender onde? Aonde que o Código de Processo Penal, o Código Penal, aonde qualquer livro, qualquer escrita vai te ensinar isso. Isso é o pensamento de um advogado empreendedor, de um advogado que entende que o seu escritório é a sua empresa e que seu nome é seu patrimônio. E esse nome ele tem que ser difundido de uma forma empreendedora. E assim foi a minha vida. Eu passei pela carreira militar, eu passei pela fase de empresário e eu carreguei essa fase de empresário para a advocacia. E eu acho que esse é o grande diferencial. É transformar o seu escritório em um escritório empresa. E você entender que você é gestor jurídico e não operador do direito. Tu tem a percepção que... Eu tenho uma visão que as pessoas hoje já começaram a entender que é importante ser empreendedor, principalmente pessoas que atuam na seara jurídica. Todavia, eles encontram a dificuldade, porque empreender não é uma coisa tão simples. Então, eu percebo que as pessoas que têm mais êxito são pessoas que já eram empreendedores e depois fizeram o curso de direito e viraram advogados. Porque ela consegue pegar o conteúdo jurídico e colocar no empreendedorismo. E não pegar o jurídico e jogar para o empreendedorismo, que é diferente a situação. Então, eu sinto que existe uma dificuldade dessas pessoas que formam e depois se tornam empreendedores.
Você tem essa percepção? Não tenho essa percepção. A minha percepção é que hoje as pessoas estão acomodadas. A minha percepção é que hoje, com 1.400.000 advogados no Brasil, nunca foi tão fácil ganhar dinheiro e nunca foi tão fácil se dar bem no mercado. Porque a régua está muito embaixo. Primeiro, as pessoas não se preparam tecnicamente. O que é se preparar tecnicamente? É obter um conteúdo técnico e um conteúdo da própria profissão, ou seja, um produto que seja formador da sua intelectualidade profissional. Ele não faz. Hoje nós estamos vivendo em tempos perversos onde o advogado criminalista não sabe o que é crime. E eu desafio, por todos os lugares onde eu palestro, eu pergunto, quem aqui é advogado criminalista? Muitos levantam a mão e falam assim, o que é crime? A galera só chega até o ponto do fato tipo, ilícito e culpável. Quando eu falo assim, vamos desmembrar a tipicidade. Agora me diga, o que tem dentro da tipicidade? Poucos respondem. Lá nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e tipo. Até aí vai. A hora que eu fico assim, agora vamos pegar a conduta e vamos desmembrar. O que tem como subelementos da conduta? A galera não sabe. E aí eu nem arrisco a perguntar da ilicitude e da culpabilidade. E quando você percebe, é tudo um castelo de cartas. E nas suas teses defensivas, basta tirar uma carta que todo o castelo se vai. E o castelo, sim, absolvição. Vai imperar. Isso é o conhecimento técnico. Agora, o conhecimento da empresa, o conhecimento de empreendedorismo, ele não vai ser buscado em cursos jurídicos. Ele vai ser buscado em cursos extracurriculares, assim como a programação neurolinguística, assim como a neurociência, assim como o rapport, assim como a psicologia, assim como outras ciências que estão ali para colaborar com o mundo jurídico. Quer empreender? No meu escritório, por exemplo, eu tenho um psicólogo que toda vez que eu atendo um cliente, quando o filho, o irmão, o marido, alguém está preso, ele já faz o atendimento, já vai para uma salinha ao lado e consulta com um psicólogo. Isso é empreender. Qual escritório que você vê isso? Então, Você consegue perceber? Então, E isso você vai adquirir fazendo cursos jurídicos. Nós tivemos uma imersão agora em Belém, sensacional. final de semana sensacional, que foi realizada aí pelo nosso Humberto Bulhosa, cara foda, e com o gênio, o Américo Leal, o maior de todos. Mas você vê que ali o conteúdo é um conteúdo jurídico, é um conteúdo prático, pouco dogmático, mas prático. Você viu se alguém ali falou sobre empresa? Sobre constituição de escritório? Alguém ali te ensinou como confeccionar um bom contrato? O que tem que ter dentro desse contrato? O que não pode faltar dentro desse contrato? Como fechar esse contrato? Quais são os gatilhos mentais que você vai dar no seu cliente para que ele possa falar assim, esse é meu advogado? O gatilho mental que você vai dar no seu cliente, que você vai cobrar um honorário e ele vai falar assim, doutor, esse dinheiro eu não tenho, mas eu vou te dar tanto, esse resto eu vou pedir emprestado, vou vender minha casa, a alma eu vou sacrificar, mas eu vou te pagar porque você é o meu advogado. E isso você não vai fechar. Contrato não fecha por suas habilidades profissionais. Ele não vai fechar um contrato simplesmente porque você é um especialista do Tribunal do Júri. Você é um especialista da lei de drogas. Porque você é um especialista do penal. Ele não sabe nem o que é isso. O que vai fazer ele fechar o contrato são os gatilhos mentais. Aquela pessoa que procura um escritório de advocacia está passando o pior momento da vida. Agora você tem que interpretar aquele pior momento da vida e se colocar como amparo para ele. Aquele cliente que entra dentro do escritório, ele quer muito mais um abraço do que receber informações jurídicas da sua parte. Ele quer muito mais escutar assim, olha, tô com você, meu irmão, até o final, nós vamos ganhar essa causa. Ele não quer saber se está faltando o tipo, se está faltando culpabilidade, ele não quer saber se pode um privilégio, ele não quer saber se o júri dele vai ser semana que vem, daqui 2 anos. Ele quer sentir amparado. Mas me parece que, me desculpe as pessoas que atuam na área criminal, mas me parece que fazem o oposto. A pessoa chega para procurar um advogado criminalista, em vez do advogado chamar a responsabilidade para solucionar o litígio, ele começa a colocar mais medo no cliente
com uma forma de querer valorizar mais o seu trabalho. E não traz essa roupagem, né, de apoio. E eu te pergunto, essas pessoas que você acabou de citar, qual delas já está com a vida garantida financeiramente? É o que a gente mencionou. Eu tive o prazer de tomar um café antes da gravação e a gente estava mencionando a diferença que tem de advogados na área criminal. Tem advogados que vão fazer uma ação, vão fazer algum procedimento, cobra 300, 500 reais. E tem advogados, como o doutor Fabiano, cobra 20, 30 milhões, ou 1 milhão, 2 milhões. Ou seja, a diferença é exorbitante. As mesmas pessoas que têm a mesma formação, a mesma capacitação, não o mesmo conteúdo, claro, Às um é vezes mais sim, às vezes sim. Não, O que falta é a capacitação e técnica de negócios. Ou você acha que o Bill Gates fecha negócio da mesma forma que aquele seu José do bar da esquina fecha? São técnicas de negócio. Você tem que formar uma imagem, porque não adianta você ser, você tem que parecer ser. pode ser mulher de César. Isso não adianta. A mulher não adianta ser fiel, ela tem que parecer ser fiel. Isso é bíblico, né? E para o profissional é a mesma coisa. E, cara, que me desculpem, não estou falando que é certo nem errado, não é profissional. Quantas vezes já fui em escritório do advogado está atendendo o cliente de camiseta, de camisa, de calça jeans, né? Ele está ali atendendo o cliente, o escritório está todo sujo, ele está ali atendendo o cliente, não tem uma cadeira para sentar, tá quente o local, um ventilador barulhento. Nós temos que enfrentar o mercado com as armas que nós temos, mas a gente tem que ter um mínimo. A gente tem que ter aquele terno arrumadinho para que você possa atender o cliente como se ele fosse a primeira namorada, como se ele fosse aquele primeiro encontro com aquela mulher que você sonhou a vida inteira. Então ele vai reparar na sua roupa, ele vai reparar no seu sapato, no seu entendimento. E eu sempre dou essa dica, não atenda um cliente sem saber nada do processo dele. Quando você marcar, você fala, olha, eu vou olhar o seu processo. Deixa eu ver como está. E quando a gente for conversar, nós vamos, né, eu vou poder te dar aí um parâmetro melhor sobre o fechamento do nosso contrato, até para você ter uma noção de valor. Mas tá faltando isso. Hoje a galera quer pagar a conta. Então, hoje eles trocam contratos em conta de internet. Troca contratos em aluguel de loja. Troca contrato em prestação do carro. Troca contrato em pagar a prestação da OAB. E assim ele vai vivendo. E assim ele vai morrendo. Porque é fato que hoje, menos de um ano de montagem dos escritórios de advocacia em todo o Brasil, fecham no primeiro ano. Fecham no primeiro ano. E por que fecham? Porque não existe uma preparação para o advogado ser empresário. Mas aquela situação que você coloca de empreendedorismo. Por isso que eu volto naquele posicionamento. Às vezes, quando a gente fala do empreendedor fora da área jurídica, a pessoa que está ali, é um em cada 100, 200, 1000 que tem aquela questão do empreendedorismo, de visualizar à frente, conseguir ver oportunidade onde ninguém vê. Então, é uma coisa muito subjetiva e são de poucos. Por isso que eu digo, então, quando a pessoa já é empreendedora, ele já é diferenciado, que era o teu caso. Tu já era diferenciado porque você já era empreendedor. Então, quando você chega na seara jurídica, você só pega aquela situação que você já adquiriu como empreendedor e implanta no jurídico. Agora, quando a pessoa é advogado e quer ser empreendedor, ele cai naquele nicho anterior, que seria qual a possibilidade de eu ser um empreendedor de fato? Eu tenho essas características de empreendedorismo. Você, antes de ser advogado, era o quê? Empreendedor. E continua sendo. E continua sendo empreendedor. Antes de ser empreendedor, você era o quê? Empreendedor. Sempre fui empreendedor. Não, um dia você foi nada na vida, não? Foi. Eu trabalhei como vendedor, trabalhei numa loja de carro, trabalhei... Um dia você foi nada. Nada. Você teve que buscar, não teve? Sim. Ou alguém te deu de graça? Não, sempre buscar. Sempre correndo atrás. Você está entrando no direito hoje? Estou entrando no direito hoje. Caminhos são gigantes para que você possa buscar o conhecimento do empreendedorismo. Diversos cursos maravilhosos. Só que hoje o cara acha que investir 1.000,
2.000, 3.000 reais para fazer um curso é um absurdo. E hoje qualquer planta não dá fruto, qualquer árvore não dá fruto se você não investir, não adubar, não regar. É necessário para a profissão. Só que hoje o cara entra na advocacia, ele só quer saber de vamos fazer o cursinho do fulano da internet. Aí ele nem olha se aquele fulano da internet que está dando um curso, quantos processos ele tem, né? Aonde que ele trabalhou, que ano que é a OAB dele. Não olha nada. Vai lá e faz um curso horroroso. Geralmente os cursos na internet hoje tá um plágio. Pô, a galera vai lá na minha pós-graduação, plageia a minha pós-graduação e vende curso, lei de drogas. E fala a mesma coisa que eu falo, inclusive até os exemplos são iguais. E aí uma pessoa vai lá fazer o curso com ela, achando que vai aprender. Vai aprender alguma coisa, a gente sempre aprende. Eu sempre digo que ensinar, você sempre aprende mais do que para quem você está ensinando. É fenomenal. Mas nós temos que buscar isso. Você tem que buscar se preparar. Nós temos cursos online, nós temos diversos cursos de preparação, inclusive de empreendedorismo. Agora, nada vai cair no seu colo, meu amigo. Tem que buscar, tem que ir atrás. Não depende de qual área que você vem. Busque, corra atrás. E outra coisa, é sempre bom a gente ter uma visão em um personagem que a gente se espelha. Quem que você se espelha hoje? Qual o seu paradigma, né? Qual que é o seu paradigma? Você já foi nas redes sociais? Você já viu o que aquela pessoa está fazendo? Vai lá, dá uma olhada. Vê o que ela faz. Manda um direct. Pô, queria te conhecer. Posso bater um papo com você? Posso passar um dia com você? É assim. Né? Eu, graças a Deus, no começo da carreira, eu sabia que o maior de todos chamava Écio Quaresma Firpe. Eu não tive vergonha. Liguei pro cara, falei, velho, sou seu fãzaço. Gosto do trabalho que você faz. Quer trabalhar para você de graça. E tem um monte de cliente aqui para levar pro seu escritório. Isso é empreendedor. Isso é ser empreendedor. Você não tá trabalhando de graça. Você tá trabalhando em troca de conhecimento. Mas para as pessoas hoje é de graça. Mas eu fui atrás. Eu pude fazer júris com Écio Quaresma Firpe. Hoje eu tenho como melhor amigo Zanoni Júnior, para mim o maior tribuno desse país, parado. Né? Hoje, igual tá aqui, está em Belém aqui comigo, Augusto Mendes Araújo, um dos maiores criminalistas quando o assunto é grandes operações. Né? E nós estamos andando, estou aqui, fico na casa do Américo, na casa de Humberto Bulhosa, né? Grandes advogados do Brasil inteiro, onde eu vou, sou recebido pelos maiores. Mas isso começou como? Isso começou lá atrás. Quando eu comecei a ser visto do lado do Quaresma. Quando eu comecei a fazer júri com Zanoni. Quando eu comecei a fazer júri com Marcos Merria. Quando eu comecei a fazer júri com Jean Severo. Quando eu comecei a fazer júri com Daledoni. Quando eu comecei a fazer júri com Flávia Frois, que é a maior de todas as mulheres. Pô, a régua ficou alta, né? Porra, então, as pessoas que me viam com essas que já eram ali credenciadas no mercado, pô, esse cara deve ser bom, porque senão eles não estariam nem do lado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. É assim. Uma dica, mediante todas as informações que você trouxe, o que você faria hoje, você com a mentalidade, com todo o teu conhecimento, o que você faria se você estivesse formando em direito? Vou melhorar a pergunta. Você tendo um filho, quais seriam os conselhos que você daria a ele para iniciar na carreira jurídica? Primeira coisa que eu ia falar para ele é não faça direito com 20 anos de idade, 18 anos de idade. Essa é uma época que aquele noviço, como gosta de falar Américo Leal, ele deve ir embora. Viver sozinho, ir para outro país, aprender uma outra língua, buscar novas experiências, viver, trabalhar, cuidar de si próprio. Porque o que nós estamos vendo no mercado aí hoje, a expressão da palavra eu adoro, mas só Nutella. É os menininhos e as menininhas que nunca passaram dificuldades na vida. E na advocacia não vai ser diferente. A hora que tiver a primeira dificuldade, tá lá papai e mamãe pagando o aluguel do escritório. Na hora que passar a primeira dificuldade, tá lá papai e mamãe pagando a internet. Na hora que passar a primeira dificuldade, tá lá papai e mamãe dando um carrinho para ir atender o flagrante. Essas pessoas não vão vencer. Vai ser 1 em 1 milhão. Que vai ter essa estrutura
e vai conseguir ser uma pessoa independente. A primeira coisa é cortar o cordão umbilical com os pais. Então tá ali com 18, 19, 20, geralmente forma com 22 anos de idade. Ainda, por quê? Estudou em escola particular, aí fez uma faculdade particular, geralmente não está na federal, são poucos, mas mesmo que fique na federal, tem que ter uma exclusividade para o estudo. E aí, com 22 anos, está ali um jovem, às vezes preparado, com conhecimentos técnicos, mas quem ensina, quem dá porrada na cara, a vida. Como você vai aprender a defender alguém? Como você vai aprender a julgar alguém se você não conhece as mazelas da sociedade? Como você vai julgar alguém se você nunca, jamais passou qualquer tipo de dificuldade? Essas pessoas não serão bons defensores, não serão bons julgadores, muito menos acusadores. As pessoas precisam de conhecer a vida. Ela precisa de ir, precisa de morar sozinho, precisa de sair ali da tutela do pai, da mãe, conhecer, passar a própria roupa, cozinhar a própria comida, não ter o que comer num dia, ou então guardar o que tinha para o dia para comer de noite. Passar o perrengue. Sabe? Passar o perrengue, ver como que acontece, como é que tem conta para pagar, sabe? Isso cria empatia, né? Com os outros. Isso cria. Isso aí, quando você vai defender alguém, você fala assim, porra, já passei por isso. Tem empatia. E se você passar num concurso para juiz, você vai falar assim, esse cara talvez cometeu esse delito não porque ele tem o caráter de forma duvidosa, mas ele teve um desvio de caráter devido à fome, devido à dificuldade, devido aos perrengues. Então eu vou dar um tratamento diferenciado porque eu conheço as mazelas da sociedade. Aquele juiz que estudou a vida inteira e só passou no concurso e senta numa cadeira e vai julgar. Isso aí o Aurélio Lopes Júnior, que para mim disparadamente o maior processualista desse país, ele chama de dissonância cognitiva do magistrado. Como ele vai julgar? Como ele vai separar sua questão ética e moral do julgamento leal, fiel da lei, se ele não conhece as mazelas da sociedade? E para ser defensor é a mesma coisa? Como você vai ter empatia por alguém que está no pior momento da vida se você nunca passou dificuldades? Eu não quero esse defensor para mim. Eles fazem um momento de reflexão que pergunta, você prefere ser julgado por uma pessoa leiga do direito, mas com um notório conhecimento de vida, um sábio, ou por um magistrado que não tem conhecimento das mazelas da vida? Quem fala muito isso, e falou em um podcast, viralizou muito, né? Eu estou aqui a plagiar o mestre Raimundo Leal, o Raimundo Palmeiras, nosso mestre lá de Alagoas. Ele que fala, e ele falou em um podcast, eu prefiro ser julgado por alguém que conhece a vida, que conhece as mazelas da sociedade, do que um juiz concurseiro. Né? E o que se fala do juiz concurseiro, do promotor concurseiro, eu também falo do advogado concurseiro. Só que esse é o pior, porque é o advogado concurseiro que não conseguiu passar no concurso e pegou a advocacia como refúgio de vida. Aí, meu amigo, vai estar correndo perigo de vida, porque você viu lá na minha palestra ontem, nós temos 2 lemas na advocacia. Quais são? Fique vivo e fique solto. E aí, você já viu, né? Tu tá falando do advogado, ontem na palestra, que eu tive o prazer de participar, você disse que não suporta um perfil de advogado. Tu recorda qual o perfil do advogado que você não suporta? Intragável? O baba-ovo. Por quê? Eu tenho nojo, repúdio de advogado baba-ovo. Eu digo o seguinte, com a magistratura, com nossos ex-adversos, que é o Ministério Público, com os delegados de polícia, as autoridades, os personagens da persecução penal. Nós temos que ter respeito, mas o respeito só vai até o momento que esse respeito é recíproco. E tem advogado que acha que babando o ovo de juiz, o juiz vai dar uma sentença melhor, que o promotor vai pesar menos a mão em uma acusação. E eles estão se lixando para vocês. Nós temos que ter respeito. E quando você baba o ovo de um juiz,
Quando você abre mão de suas prerrogativas, que não é sua prerrogativa, é da classe. Quando você abre mão dos seus direitos, que supostamente não são seus direitos, o direito é o direito do seu cliente. Você está ali constituído para poder defendê-lo. E quando um juiz fala, doutor, chega, né, de pergunta, ou quando o promotor faz uma intervenção não acertada e você mesmo conhecedor da norma, você não o repreende, porque você é um baba-ovo, você está colocando em xeque a liberdade de alguém. E isso, para mim, é motivo de repúdio. Advogado, sim, tem que ser respeitoso. Eu tenho muitos amigos magistrados, tem magistrados sensacionais, eu tenho amigos promotores de justiça que eu poderia citar aqui, no mínimo 10 promotores de justiça, mas eu vou homenagear todos na pessoa de Matheus Rezende, promotor do GAECO do Rio de Janeiro, que é um cara incrível, correto, honesto, mas é um cara, né, totalmente agradável. Mas, enfim, eu estou falando de forma institucional. Cada um tem o seu dever. A advocacia tem o seu dever, a acusação tem o seu dever e a magistratura tem o seu dever. Mas isso não é para que você possa ser submisso a nenhum deles. E, cara, você já presenciou algum advogado baba-ovo? Muito, o tempo todo, né? Dá nojo desse indivíduo, porque com certeza ele está abrindo mão ali de direitos que não é dele, de direitos que é do cliente. E isso é repugnante. E sobre a lei antidroga, quais são os melhores benefícios das normas e o que você acha que deve ser corrigido para que a lei, de fato, cumpra sua função social? Bom, a Lei 11.343, ela é de 2006, né? Ela veio a revogar a 6368, que é de 76. Eu até brinco que o advogado criminalista, além de não saber o que é crime, ele também não sabe fazer interpretações, principalmente as teleológicas, né? Ou seja, se é de 2006, eu tenho que entender o que o legislador tinha como finalidade. Se ela é de 76, eu tinha que entender o que aquele legislador tinha como finalidade. E a 11.343 de 2006, ela veio um momento onde o tráfico de drogas, a narcotraficância estava crescendo muito no Brasil devido a uma popularização, principalmente do crack e da cocaína. E ela veio com um caráter de hediondez, uma equiparação à hediondez, né? Ela tornou a execução da pena daqueles que estavam ali capitulados no artigo 33, parágrafo 1º do artigo 33, um pouco difícil. Ou seja, quando se criou, era ali uma progressão de regime com 2/5, para o reincidente 3/5. Hoje, com o pacote anticrime, com a 13.964 de 2019, ela trouxe agora um caráter de percentual, né? 40%, 50%, 70%, devido a essa interpretação que deve ser equiparado à hediondez. O que aconteceu? Ela veio com esse codinome que você acabou de citar. Na verdade, era lei de drogas, mas todos chamavam ela de lei antidroga. Ou seja, é uma lei que veio rigorosa, até certo ponto, para que pudesse combater o tráfico de drogas, pudesse combater o narco-homicídio, que é esse que eu trabalho muito hoje, e trabalhar esses crimes relacionados e capitulados aí nessa lei. Porém, todavia, contudo, o que se viu de 2006 para cá é triplicar, quadriplicar o mundo carcerário, né? Esse perfil carcerário. Hoje, quase 1 milhão de presos no nosso Brasil, tendo ali 2/3 de negro, né? E nós temos ali quase 1/3 de todos os crimes envolvidos ali na lei de drogas. Então, a gente vê que essa lei de drogas ela foi para encarcerar, para botar em mausoléus preto, pobre, puta. É isso aí. Não se assusta, não. Essa lei veio para botar preto, pobre, puta na cadeia. Porque são números. O DPEM, 2/3 são negros, ou seja, branco não comete crime nesse Brasil. Outro número,
1% de quem tem curso superior no Brasil não está preso. Está lá só 1% desse mundo carcerário. 1% de quase 1 milhão tem curso superior. Então, não é uma lei mais rigorosa. Nós vemos aí que a educação seria um paradigma inicial para combater a criminalidade, né? Mas as escolas criminológicas, elas ainda seguem a velha escola de Chicago, teoria do etiquetamento, teoria dos vidros quebrados, segue aí essas teorias do Labellen Approach e tantas outras teorias lá da escola de Chicago. Lá, Chicago é Chicago, Estados Unidos é Estados Unidos, Suíça é Suíça, Brasil é Brasil. Nós temos uma realidade aqui. E aqui nós temos um país que o tráfico de drogas realmente é muito grande, é muito lucrativo, mas 90% das pessoas hoje que estão encarceradas no tráfico de drogas, apenas aquelas pessoas usuárias, aquelas que trabalham ali em troca de drogas no mundo do tráfico de drogas, porque os grandes traficantes não estão presos. Então a lei ela não foi efetiva. Havia uma lei para que encarcerasse mais. Porém, com a 13964 lá de 2019, o legislador, capitaneado aí pelo, na época, ministro Sérgio Moro, acrescentou, né, à lei de crimes hediondos algumas modalidades de crime. Ou seja, entendeu que uma modalidade de roubo passaria a ser hediondo, que uma modalidade de furto também passaria a ser hediondo. Por que será que esse legislador não acrescentou lá o artigo 33 da Lei de Drogas como crime hediondo e já sacramentava essa discussão? Será que ele esqueceu? Você acha que o legislador é imbecil? Ou ele não acredita que tráfico de drogas é um crime hediondo? Qual que é o entendimento? O legislador é imbecil, que ele esqueceu? Ou que ele não entende que é hediondo? Porque ele teve a oportunidade. Quando ele acrescenta uma modalidade de roubo, quando ele acrescenta uma modalidade de furto, ele não acrescenta o tráfico de drogas para acabar com essa discussão? Não, ele não acrescentou. E mais, ele foi lá na LEP e revogou o único artigo que equiparava a hediondo do tráfico de drogas. Ou seja, na mesma 13964, pacote anticrime, o legislador deixou claro, olha, tráfico de drogas não é hediondo, nem equiparado a hediondo. Muitos juízes no Brasil deram aí alvarás acreditando nessa teoria. Só que chega nos tribunais superiores, a gente sabe que as decisões são mais políticas do que decisões jurídicas, né? Porque o que ia acontecer com isso tudo? Se a partir de hoje o tráfico de drogas não é mais hediondo, quem está cumprindo pena 2/5, 3/5, 40%, 50%, automaticamente já vai estar em progressão de regime e vão deixar o sistema prisional. Que seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Não porque, Fabiano, vai estar devolvendo traficantes para as ruas. Não, vai estar devolvendo pessoas que estão lá, na maioria das vezes, cumprindo pena como traficante, e nem traficante é. E também tem o fato que o prazo, se for 2/3 ou 1/6 da pena, que a gente tenha uma convicção é que o sistema carcerário não ressocializa, né? Então, ou seja, se sair agora ou sair daqui 1 ano, 2 anos, não vai ter alteração nenhuma na pessoa que estará saindo. Paulo, essa é a minha percepção. Paulo, estamos no Brasil. Brasil. Se existe um sistema carcerário que está aí quase 1 milhão de detentos, alguém está levando alguma coisa com isso? Alguém vende uniforme, alguém vende comida, alguém vende segurança, alguém vende caneta, alguém vende sistema de informação. Isso rende emprego, lucro para muita gente. Então a ideia é o seguinte: tem que ter alguém lá preso. Alguém tem que estar lá, porque isso gira uma máquina. O sistema prisional gira uma máquina. Se acabar a partir de amanhã, todo mundo estiver na rua, tá todo mundo solto, não tem ninguém preso mais, muita gente vai deixar de ganhar grana, dinheiro vai quebrar. Então, gira uma máquina por trás. O sistema prisional, ele gira milhões, bilhões. Alguém ganha essa grana. Mas para essa grana circular, alguém tem que estar preso, não é? Teoria do etiquetamento. Vamos botar lá
preto, pobre e puta. É os 3P. Para as pessoas que não conhecem, você pode explicar a teoria do etiquetamento? Eu acho sensacional essa teoria. Então, a teoria do etiquetamento, ela nasceu por volta da década de 20, de 30 nos Estados Unidos, em uma escola criminológica que é a escola de Chicago, né? E o etiquetamento, ele traz, junto com o legislador, requisitos para uma norma que são requisitos que atingem diretamente aquele padrão de pessoas. Ou seja, como é que é aqui no Brasil? Aquele jovem que está fumando a maconha perto da favela é traficante. Aquele jovem que está fumando a sua maconha na área nobre da cidade é um usuário. E a própria imprensa divulga dessa forma. Ou seja, os requisitos da prisão, por exemplo, quem comete crime de tráfico de drogas? Qual que é o padrão? Perfil de quem está envolvido no tráfico de drogas. Geralmente são pessoas, são crianças, que os pais trabalham, são separados, que eles ficam sozinhos, que ele está ali dentro de uma vila, que ele está em contato direto com traficantes, que o Estado não dá comida, o Estado não dá cultura, o Estado não dá educação, o Estado não dá lazer. E quem dá lazer, quem faz isso para essas crianças? Os traficantes locais, eles adotam essas pessoas. E o Estado não está lá. Eles estão onde o Estado Inclusive, essa teoria, ela foi trazida por Zaffaroni, e o Zaffaroni chama essa teoria de co-culpabilidade. Ou seja, o que é a co-culpabilidade? Quando aquele indivíduo chega a cometer um delito, o Estado é co-culpado, porque o Estado tinha uma obrigação de fazer e não fez. E existe uma redução genérica para esse tipo de conduta do Estado, que está lá no artigo 66 do Código Penal, que são as reduções genéricas, né? Então, a teoria da co-culpabilidade, alguns teóricos vieram e trouxeram também a teoria da co-culpabilidade às avessas. Ou seja, ao contrário. Mas o que é a teoria da co-culpabilidade? Se o Estado não fez e aquela pessoa cometeu um crime, o Estado deve pagar junto. Ou então, reduz a pena daquela pessoa porque ela não entrou naquele mundo sozinho. Então, o que é a teoria do etiquetamento? É o Estado colocando como norma algo que vai atingir só uma certa classe da sociedade. Por que é hediondo o tráfico de drogas? Você já viu pessoas de família rica, classe média alta, milionária, bilionária no tráfico de drogas? Famílias tradicionais? Então, essa norma nunca vai pegar essas pessoas. Essa norma sempre vai ser para pegar quem? Preto, pobre e puta. Tem um exemplo interessante dessa teoria do etiquetamento, que é duas pessoas correndo. Se você colocar um louro bem vestido, correndo, provavelmente todo mundo vai visualizá-lo como um atleta, uma pessoa que está praticando atividade física. Se você pega um negro com uma roupa um pouco mais farrapada, correndo, ele está fazendo o quê? É um assaltante. Provavelmente as pessoas que se deparam com ele sairão correndo, achando que é alguma coisa ilícita que está ocorrendo. Então, ou seja, já existe aquele etiquetamento da pessoa, do criminoso em si. A pessoa já define aquela pessoa, pré-define, na verdade. O crime, o tipo penal e o rigor daquele tipo penal define. É o que eu te disse. Mas a sociedade já visualiza também, né? Você quer ver o que é teoria do etiquetamento? Vamos lá. Quem incorre geralmente nos tipos penais da corrupção? Colarinho branco, né? Qual que é a pena? 2 a 12. Se o cara é primário de bons antecedentes, a pena vai ficar em quê? 2. Se a pena é menor do que 4, nós vamos ter aí o quê? Um acordo de não persecução, ou nós vamos ter aí uma suspensão condicional da pena, ou nós vamos ter aí uma transação penal. Vamos ter um monte de coisa, não é? Para quem foi corrupto. Tráfico de drogas, de 5, 15 e hediondo. Tem acordo de não persecução penal? Não. Tem suspensão? Tem transação?
E como é que é a pena? O cara toma 5, que é o mínimo, e ele fica ali no mínimo o quê? 3, 2. Isso é etiquetamento. Eles colocam o rigor naquelas normas que eles sabem que quem vai estar inserido naquele tipo penal são os pretos, os pobres e as putas. É simples assim. Pega o crime de lavagem de dinheiro. Pega o crime aí, por exemplo, da 12.850 das organizações criminosas, licitações. Né? A Lava Jato, os crimes da Lava Jato, essas empresas aí gigantes, essas construtoras gigantes. Quem está preso? Quem está cumprindo pena? Quem é que está aí preso desde aquela época? Tem. Isso é teoria do etiquetamento. É quando o legislador ele bota na norma algo que vai atingir alguém específico. Mas já tem a percepção social também, né? Eu percebo que essa teoria de etiquetamento ela vai além. Ela tem aquele contexto social de como a sociedade já visualiza o criminoso. Já tem um certo preceito, já tem tipo uma etiqueta. Você me parece um criminoso. É lombroso, né? É uma tese lombrosiana, mas é o que está tendo. Então, essa lei de drogas, ela trouxe esse rigor, ela trouxe essa questão de equiparação aí de hondez, mas ela trouxe uma coisa muito legal também, que ela trouxe 2 termos que são sensacionais. O primeiro é o usuário e o segundo é o dependente. E ela trouxe formas de tratamento distintas para essas pessoas. Ou seja, não é um encarceramento. E quando fica provado no processo que esse dependente é realmente dependente por força pericial, ele tem que ter um tratamento ambulatorial e não carcerário. Então, ele pode ser isento de pena ou ele pode ter uma redução boa, conforme o artigo 46, que é a redução, e o artigo 45, que é a isenção, mas é um longo processo. E vou te falar, 0,1% dos juízes no Brasil aceitam isso como tese. Mesmo lá com laudo pericial, falando que o cara é dependente, que ele não conseguia se determinar, o juiz prefere mandar ele para onde? Para o tratamento ou para o presídio? Presídio. Vamos para a lógica? No presídio alguém ganha? Ganha. Tem que ter alguém lá? Tem. E no manicômio? E no tratamento ambulatorial? Quem vai ganhar? Tem que vender uniforme para ele? Não, né? Tem que gastar com tornozeleira? Tem que gastar com nada. Então esse é o nosso sistema. Sabe? Então nós temos uma coisa boa lá, que é a dependência, é o usuário, é o tratamento, é a isenção de pena. É um programa de combate às drogas, de programas para lidar com usuários e dependentes. Isso é usado? Não, eles só usam da parte dos crimes, do artigo 28 até o artigo 39, fora o aumento de pena que está ali no 40. E é assim vai. Então nós temos um sistema, uma engrenagem estatal que está programada para botar gente no presídio, porque lá alguém está ganhando. É simples assim. E partindo dessa análise, dessas premissas, o que você visualiza no Ministério Público, na questão do Brasil? Haja vista que em muitos países não existe, né, o Instituto do Ministério Público, normalmente são advogados de acusação. Aqui a gente percebe que existe todo um aparato para que ocorra a punição. E eu vou até dizer mais que eu não vejo igualdade de armas, haja vista que o Ministério Público tem todo um aparato que advogados de defesa não teria. Como você enxerga a instituição Ministério Público hoje no Brasil? Como eu disse, né, o Ministério Público é uma instituição gloriosa e uma instituição que nasceu para ser a instituição mais importante da nossa nação. Até a página 13. E qual que é a página 13? É aquela página que o Ministério Público deixou de ser já há algum tempo custo legis, de ser fiscal da lei, de ser aquela pessoa que realmente que está ali para o Estado. E ela passou a ser, com todo vigor, com todo rigor, órgão acusatório. E mais do que o órgão acusatório, veio um certo grau de rancor, maldade, porque não basta acusar aquele indivíduo do crime que ele supostamente cometeu. Eles vêm com o que nós chamamos lá nos Estados Unidos de overcharging, de uma denúncia recheada de crimes que ele mesmo sabe que aquela pessoa não cometeu. Mas ele quer chegar num tribunal do júri, por exemplo, e se fazer de homem da lei, de
paladino da justiça, quando ele fala assim, eu sou justo. E como justo... Eu sou promotor de justiça. Não, é o acusador. paladino da justiça. Falou, olha, está aqui denunciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, a torpeza. Está aqui também o recurso que dificultou a defesa da vítima. Mas eu acho que não teve esse recurso. Então eu estou pedindo para decotar. E ele vem acrescentando, porque quando ele pede para decotar, ele se faz de justo. Mas aquilo ali realmente não tinha que estar contido. Como outros qualificadoras, como outros crimes. Por exemplo, nitidamente não tem uma associação criminosa. O que se vê ali é só o tráfico de drogas. Só artigo 33. Mas na denúncia vem 33 e 35. Isso quando não vem 33, 35, associação criminosa, organização criminosa, e vem ali aquele overcharging. E a gente sabe que existem requisitos, por exemplo, para ter associação, tem que ficar demonstrado ali nas peças inaugural de inquérito que houve habitualidade, que era reiterado, que tinha uma permanência. Mesmo ele não vendo permanência, mesmo ele não vendo que foi reiterado, que não tinha habitualidade, apenas por ter 2, bota aí o 35. E isso é um overcharging, mesmo que depois absolva. Então, o Ministério Público perdeu, sabe, essa veia de custo legis para colocar e botar para fora um overcharging e declarar para o mundo: somos órgão acusatório. Claro, nós não vamos generalizar, existem promotores altamente garantistas, existem promotores de justiça que ainda são custo legis. Eu já me deparei, eu fiz uma audiência agora numa vara de tóxico em Belo Horizonte, e o promotor de justiça, que é um gentleman, eu não vou citar o nome, né? Eu não quero citar o nome, mas um gentleman, ele agiu como custo legis no meio da audiência. No meio da audiência. E ele conduziu, o promotor de justiça, como custo legis, ele foi o protagonista ali daquela audiência, e eu só bati palma para ele, porque é o que a gente espera ou esperava. Mas a gente sabe que não é assim. Hoje é MP, Futebol Clube, acusação. Então, é o que a gente vê do Ministério Público. Tu acredita que precisa de mais humanização no Ministério Público? A gente percebe que o judiciário, quando eu converso com juízes, desembargadores, e até mesmo com o ministro Marco Aurélio, ele trouxe esse tema sobre a questão da humanização do judiciário. Tu acredita que precisa disso também no Ministério Público? Pô, nós já tratamos isso hoje, né? Tratou de que forma? Quem são os promotores? É aquele playboy? É aquela menininha que papai deu tudo, estudou, não vou tirar o mérito de estudar, e passou no concurso e não conhece as mazelas da sociedade, nunca passou dificuldade na vida, nunca entrou dentro de uma favela, nunca presenciou ninguém passando fome, nunca presenciou ninguém tendo dificuldade para pagar suas contas, para sobreviver, um pai vendo filhos passando fome, nunca presenciou isso. Da onde que vai vir a humanidade? O que você está me falando aí é o que eu digo quando eles falam que o sistema penal, ele serve para o quê? Socializar, né? E aí eu te faço uma pergunta. Existe jeito de ressocializar alguém que nunca foi socializado? Eu adoro essa frase. Existe alguém que nunca... Existe jeito de você educar, né? Reeducar alguém que nunca foi educado? É impossível. Né? E como humanizar no sistema estatal se quem está lá a acusar e a julgar nunca presenciou o que realmente é a humanidade, como realmente vive a maior parcela da nossa sociedade? Isso é impossível, né? Inclusive promotoras, tem promotoras sensacionais, promotoras do júri. Tem uma promotora no júri em Belo Horizonte, eu gosto muito do trabalho dela. Ela é bem humana, você vê assim, ela é bem humana, mas conversando com ela, eu percebo que ela teve uma história de dificuldades, mas não é o que impera hoje. A gente sabe que para passar num concurso público hoje, do MP, do MPF, do Judiciário, do Judiciário Federal,
Meu amigo, ali exige horas e horas e horas de estudo e pobre não tem tempo para estudar, senão tem que trabalhar para matar a fome. Então, quem está chegando lá, geralmente são pessoas que não, né, conhecem das dificuldades e mazelas da vida. E a mesma coisa eu falo da polícia, tá? Rapaz, a polícia de hoje, polícia civil, polícia federal, polícia militar, se não mudar a forma de se adentrar a essas instituições, o crime vai prevalecer o resto da vida. Porque não vemos mais policiais realmente vocacionados. O que nós estamos vendo hoje, Brasil afora, são pessoas que utilizam da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, como trampolim para outros concursos. Não são pessoas que são vocacionadas a serem policiais, a encarar. Quer só Não. um pouquinho de segurança Não, é financeira. aquele policial inteiramente intelectual, ele está ali, ele faz o que ele tem que fazer conforme as normas do seu estatuto, mas ele está se lixando para a polícia, porque o interesse dele é, no tempo vago, é estar estudando para um concurso que tem uma rentabilidade melhor. E isso está sucateando as polícias por todo o Brasil, porque não é só com inteligência. Tem que ter a inteligência, mas tem que ter aquele cara vocacionado que vai lá para trocar tiro com o bandido. Eu quero ver o nerdzinho de óculos, botou a 40 na cintura, a 9 e vai lá trocar tiro com o traficante, com o homicida. Será que ele vai? Então, o concurso da polícia, meu amigo, deve ser ao contrário. Primeiro, tem que ter a fase vocacional. Entre os vocacionados, aí sim se tira os mais intelectuais, porque do jeito que está aí, a polícia está fadada. Teve agora um debate recente sobre a questão da, não é da descriminalização do porte, né? Seria de tornar o ato lícito, né? Em pequenas quantidades. Qual é a diferença? O que você visualiza do que está sendo debatido? Tanto da questão do tráfico, da posse, da levar a legalidade, né, a pequenas quantidades, é o que propõe o pessoal do STF, né, os ministros do STF. O que você enxerga dessa situação? Qual o benefício? Qual o caminho que se deve seguir? O que você percebe dessa situação? Eu acho que não vai mudar nada. Do jeito que eles estão propondo lá, já está. Mas aí está vindo a lei que modifica esse entendimento, porque esse posicionamento do STF fez com que o pessoal da Câmara dos Deputados começasse a trabalhar na legalização, de fato, manter-se o que já está estipulado na lei e que se cumpra o que está estipulado na lei. Que derrube os entendimentos. Veja só. São um monte de pessoas, políticos, ministros, que estão debatendo um tema que não conhecem. Para início de conversa. Não conhecem. Alguns até conhecem usando. Né? Mas eles estão debatendo um tema de uma forma totalmente equivocada. Vamos lá, o legislador. O STF está tentando tornar, está prevalecendo um entendimento da inconstitucionalidade da maconha, tá? Aquele HC só trata de maconha. Sim. Então, parece que o entendimento é que vai realmente ser inconstitucional o uso. E eles querem colocar uma métrica agora, tipo, 60 gramas, até 60 gramas, uso. A partir de 60 gramas, tráfico. Só que do jeito que eles estão colocando lá, não vai modificar nada do que está. Por que não vai modificar nada do que está? Porque eles estão tornando esse 60 gramas, 70 gramas, 100 gramas relativo. Ou seja, pode-se fazer prova contrária. Você foi pego com 60. Tecnicamente, até 60 você é usuário. Mas se a polícia fizer uma investigação e falar que você foi pego com 60, mas você tinha dinheiro trocado, você tinha uma balança de precisão,
Você estava em um local aparentemente de tráfico de drogas, de 60, que tecnicamente, se você tinha que ser considerado usuário, você vai passar a ser considerado o quê? Traficante. E aquele traficante que foi pego acima de 60 também exige prova contrária. Se você conseguir provar que ele estava com mais de 60, mas que ele tem condições de comprar droga, que ele é trabalhador, que ele tem salário, que todo dia ele passa na empresa tal, você consegue provar que mesmo tendo mais de 60, ele é o quê? Usuário. O que mudou? Do artigo 28, parágrafo 2º. Então, Nada. O que vai continuar acontecendo é o seguinte: o jovem que foi pego com 60 perto da favela vai continuar sendo traficante. O jovem que tiver até 100 gramas lá na zona nobre da cidade dele vai ser usuário. Não vai mudar, porque a teoria é do etiquetamento. Para isso dar certo, tem que ser igual Portugal. Igual é o seguinte: até 30 gramas eu uso. Foda-se, pode estar com o que você quiser. Não existe interpretação adversa. Porque quem vai fazer a interpretação? Quem vai continuar fazendo a interpretação? Quem é os autores e os atores da persecução penal? Delegados, promotores de justiça e o juiz recebendo ou não a denúncia. O que vai mudar? O jovem da periferia vai continuar sendo traficante, o jovem da Zona Sul, da Zona Nobre da cidade vai continuar sendo usuário. Então, mas o que eu entendi desse contexto é que isso induziu o legislativo a tentar criar normas para impedir que até mesmo esses 60 gramas fosse considerado usuário e criminalizar novamente, deixar criminalizado a conduta, né? Vamos lá. E punível. Vamos lá. Para se mudar isso... Na verdade, mudou a questão da punibilidade, né? Não mudou a questão da ilicitude. Legisladores altamente despreparados e julgadores altamente despreparados. O debate que está lá no STF, o último voto agora foi o voto do ministro Zanin, que eu até achava que ia ser um voto diferente. O Américo está até me ligando ali. Mas eu achava que o voto do Zanin seria um voto diferente. Mas para o legislador mudar essa estrutura, ele não consegue mudar com lei. Ele tem que mudar a Constituição. Ele tem que trabalhar os princípios constitucionais. E isso não tem como mudar. O que está trabalhando lá no STF é a inconstitucionalidade. O princípio da autolesão. Ponto final. O legislador pode fazer o que ele quiser em norma e como lei dentro da sua normativa. Na hora que deparar dentro do STF, eles vão ter que fazer um controle de constitucionalidade. Na hora que for fazer o controle de constitucionalidade, vai esbarrar de quê? No princípio da autolesão, da dignidade da pessoa humana. Ninguém pode ser punido por causar lesão em si mesmo. Não está em discussão se é droga ou se não é droga. Porque antes a desculpa era o seguinte: nós temos que criminalizar o usuário, porque o usuário que abastece os traficantes e isso aí vira uma cadeia. E aí os usuários começaram a fazer suas próprias produções. Ele mesmo plantava, ele mesmo colhia, ele mesmo fumava. E aí? Ele está alimentando quem? É uma retroalimentação. Então ele não está abastecendo ninguém. Então esse argumento acabou. Então tá lá o legislador: eu vou fazer uma norma, uma lei federal, vamos alterar a lei de drogas, vamos acrescentar isso. E a Constituição? E o princípio da autolesão? E o princípio da dignidade da pessoa humana? E que ninguém pode ser punido por causar lesão. Você puniu o autossuicídio? Tentativa de suicídio, eu tentei suicídio. Você é punido? Se não pode punir você de tentar se matar, vai poder te punir porque você tentou ficar doidão? E aí? Então, estão trabalhando aí o judiciário do jeito, o legislativo, mas no final das contas ninguém está batendo no mais importante: princípio. A questão é inconstitucionalidade do artigo 28. Aquele que o nosso saudoso Luiz Flávio Gomes chamava de artigo sui generis.
não é crime, nem contravenção penal. É uma loucura. Doutor Fabiano, gostaria de ficar aqui por um longo período. Eu sou um grande fã do seu trabalho. É interessante poder conversar contigo e absorver um pouco do seu robusto conhecimento jurídico, mas infelizmente o tempo se foi e eu agora gostaria de agradecer a tua presença e por ter disponibilizado seu conteúdo e agradecer do nosso podcast para fazer direito. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre que estiver aqui em Belém, essa cidade maravilhosa que sempre me acolheu muito bem. Pode me chamar, que podcast é muito bom, né? Bater esse papo, essa forma descontraída, essa ferramenta que veio para poder ajudar. Às vezes você está tomando um banho, você está correndo, às vezes você está na academia e eu estou ali, escutando um podcast, adquirindo conhecimento. Podcast eu acho sensacional. Para quem quer ver, vê. Para quem quer só escutar, vai escutar. Mas foi um prazer. Nós tínhamos aqui tema para ficar uns 20 dias, né? Mas, infelizmente, nós temos compromisso, tempo hoje e até a próxima. Não vai faltar oportunidade.